Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, nós vamos continuar o livro de 2 Reis. Então vamos ouvir hoje os capítulos 20 e 21 e após eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? 2 Reis, capítulo 20. O rei Ezequias é curado. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais: Peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que, ao terceiro dia, subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: Este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que Ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus, ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: É fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim. Pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Os mensageiros da Babilônia. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro: a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: Vieram de uma terra distante, da Babilônia. Isaías perguntou: O que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: Viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: Enquanto eu viver, haverá paz e segurança. A morte de Ezequias. Quanto aos demais atos de Ezequias, a todo o seu poder, como fez o tanque e o aqueduto, e trouxe água para dentro da cidade, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Ezequias morreu e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Reis, capítulo 21.
O reinado de Manassés de Judá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efzibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Azerá, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou o seu filho em sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pegou a imagem de escultura da deusa Azerá que ele tinha feito e a colocou no templo, a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei com que os pés de Israel andem errantes, longe da terra que dei aos seus pais, desde que eles tenham o cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram. Manassés de tal modo os levou a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por meio de seus servos, os profetas, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior do que tudo o que os amorreus fizeram antes dele, e também levou Judá a pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que trarei uma desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir a respeito dela ficará com os 2 ouvidos tinindo. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, limpando e virando-o de boca para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porque fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que os pais deles saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um extremo ao outro, sem falar do seu pecado, com que levou Judá a pecar, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto aos demais atos de Manassés, a tudo o que fez e ao seu pecado que cometeu, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Manassés morreu e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Amon de Judá. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete e era filha de Aruz, de Jutbá. Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, havia feito. Andou em todo o caminho em que o pai dele tinha andado. Serviu os ídolos a que o pai dele havia servido e os adorou. Assim ele abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém o povo daquela terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon, e proclamou Josias, filho de Amon, rei em seu lugar. Quanto aos demais atos de Amon e a tudo o que fez,
Não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Amon foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre 2 Reis 20 e 2 Reis 21, capítulos que nos mostram como as decisões de reis podem impactar gerações e o quanto é importante ouvir a Deus e permanecer firmes no caminho certo. 2 Reis capítulo 20 nos apresenta o rei Ezequias, que ficou doente e recebeu uma palavra do profeta Isaías, dizendo que morreria. Porém, Ezequias orou sinceramente e Deus ouviu seu clamor, concedendo mais 15 anos de vida. Isso nos ensina que a oração sincera e humilde pode mover o coração de Deus e que Ele está atento àqueles que o buscam com fé. Mas o capítulo também mostra um deslize de Ezequias. Ele recebe mensageiros da Babilônia e, em vez de ser cauteloso, mostra todas as suas riquezas e tesouros. O profeta Isaías, então, anuncia que no futuro tudo aquilo será levado para a Babilônia e que seus descendentes seriam levados cativos. Isso nos lembra que nossas escolhas hoje podem ter efeitos lá na frente, especialmente se agirmos por vaidade ou sem discernimento. 2 Reis capítulo 21 traz uma virada triste. O filho de Ezequias, o rei Manassés, assume o trono e faz o oposto do pai. Ele promove idolatria, constrói altares pagãos até dentro do templo do Senhor, derrama sangue inocente e leva Judá ao pecado. Isso mostra como o afastamento de Deus pode mergulhar uma nação inteira no caos espiritual e moral. O reinado de Manassés é um alerta de como o coração humano pode se corromper quando escolhe ignorar os mandamentos de Deus. Refletindo sobre esses textos, Ezequias nos ensina sobre a força da oração e a misericórdia de Deus, mas também sobre os perigos do orgulho e da imprudência. Já Manassés é o exemplo de como a desobediência e a idolatria afastam o povo da bênção e atrai juízo. Esses capítulos nos chamam a manter nosso coração firme no Senhor, buscando sabedoria em cada decisão e lembrando que nosso testemunho impacta as futuras gerações. Que possamos buscar a Deus com sinceridade, aprender com erros do passado e viver de forma que glorifique o seu nome todos os dias. Por hoje é isso. O vídeo vai ficar disponível no YouTube. Então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Lembrando que hoje, lá por umas 9 horas, a gente vai ter live lá pelo TikTok. E lá vai ser um bate-papo mesmo. Então, fiquem ligados, espero vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!